Uma hora atrás, um ataque nuclear estava se aproximando. Agora não é mais Putin quem controla a situação. A Europa encontrou alavancas de influência radicais. Uma explosão sobre a qual todos ficaram em silêncio por anos. Choque. E a frente está fervendo. Os suicidas de Putin caíram de joelhos. As forças armadas da Ucrânia estão avançando. Washington está abrindo caminho para os soldados ucranianos. Está se espalhando um choque impressionante. Momento histórico. Nosso exército calçou os soldados da OTAN. Moscou ficou em silêncio. Um novo míssil balístico escolheu um alvo gordo. O do bunker está sendo levado às pressas para o abrigo. O medo se espalha mais rápido que as notícias. Reinicialização da aliança. O Ocidente muda drasticamente as regras. O velho sistema vai para o lixo. Sobre tudo isso, em nossa edição Ponto Infernal, choque. O apocalipse nuclear está à porta. Alemanha e França estão preparando uma bomba secreta. Aconteceu. Conspiração secreta. Macron e Merz pegam a bomba nuclear. Previsão chocante de quando soará a primeira sirene. A Europa já está se preparando para apertar o botão. Veja a seguir. A guerra nuclear está mais próxima do que pensamos? Pela primeira vez desde a Guerra Fria, fala-se na Europa sobre criar seu próprio escudo nuclear. O impulso veio das dúvidas sobre as garantias de segurança do EUR, a chamada crise de confiança em Trump e, claro, a ameaça da Rússia. O chanceler alemão Friedrich Merz declarou que Alemanha e França estão negociando sobre a dissuasão nuclear europeia. Não estamos fazendo isso descartando a OTAN. Estamos fazendo isso criando um pilar europeu forte e autossuficiente dentro da aliança, disse o chanceler em seu discurso. Mas por que essas conversas começaram agora? É o medo de Putin ou o receio pela inação de Trump? Como dizem os especialistas, trata-se de um conjunto de ameaças. A União Europeia está agora preocupada com sua própria segurança, levando em conta não apenas a inação de Donald Trump, mas até mesmo sua hiperatividade excessiva em relação a alguns territórios da União Europeia. Em primeiro lugar, trata-se da Groenlândia e da ameaça para a Dinamarca em vista das declarações que o presidente dos Estados Unidos já fez repetidamente. Claro, e contra a Rússia, é necessário um argumento sério para os países que se consideram hegemonias na Europa. Isso, novamente, é a França, é a Alemanha. E a Alemanha está atualmente privada da possibilidade de possuir armas nucleares. Em seu território, elas apenas estão posicionadas, e essas armas nucleares pertencem aos Estados Unidos. Por isso, a Alemanha também pensou em ter seu próprio porrete nuclear, para se sentir mais segura, sem depender, digamos assim, de alguns de seus aliados. Como escreve a Bloomberg, a ideia prevê a ampliação do guarda-chuva nuclear da França, mas ainda não está claro se Paris concordará em oferecer dissuasão nuclear ao restante dos países europeus. Até agora, não houve nenhuma proposta por parte de Macron. Além disso, também está sendo considerado o potencial desenvolvimento das capacidades de defesa próprias de determinados países. Como relatam jornalistas ocidentais, citando suas fontes, para a maioria dos países da UE, substituir o guarda-chuva nuclear americano por um europeu é inviável, pelo menos porque a Europa já gasta muito dinheiro no fortalecimento de suas forças armadas convencionais. Por isso, como exatamente será a proteção nuclear, nem mesmo na Europa se sabe ao certo por enquanto. Como isso vai funcionar? Eu não acho que nem mesmo os próprios europeus entendam isso perfeitamente. Atualmente, entre os países europeus que possuem armas nucleares estão a França e o Reino Unido. O Reino Unido tem um potencial bastante bom para realizar ataques de retaliação, assim como a França. Os Estados Unidos, neste caso, são um contrapeso adicional no território da Alemanha, oferecem a possibilidade de usar um amplo sistema de reconhecimento por satélite em órbita terrestre e muitas outras vantagens. E se a Europa perder isso, no geral, ela ainda terá a capacidade, se estivermos falando sobre ameaças vindas da Federação Russa, de, se necessário, realizar um ataque de retaliação contra a parte europeia da Federação Russa. Atualmente, os únicos países europeus que realmente permanecem como potências nucleares são o Reino Unido e a França. Segundo estimativas, juntos eles possuem cerca de 400 ogivas, enquanto os Estados Unidos têm um arsenal significativamente maior. A França, por sua vez, mantém todo o ciclo de produção de ogivas nucleares, enquanto o Reino Unido depende parcialmente das tecnologias e do fornecimento dos Estados Unidos. É justamente Paris que pode desempenhar um papel fundamental na criação de um novo sistema europeu de dissuasão nuclear. Em 5 de fevereiro de 2026, expirou oficialmente o prazo do Tratado Russo-Americano sobre Armas Estratégicas Ofensivas.
A Rússia e os Equala já não têm mais nada que os impeça de entrar em uma corrida armamentista nuclear. O controle sobre as armas nucleares chegou ao fim. As relações deterioradas entre a Rússia e os EUACO e o desejo de Putin de avançar com a guerra mais profundamente na Europa só aumentam a tensão. Será que a guerra nuclear está realmente cada vez mais próxima? Se você também pensou nisso, ainda é cedo para comprar iodo, pois, segundo os especialistas, isso é muito improvável. Um exemplo de como as armas nucleares não são usadas nem mesmo sob a doutrina mais rígida é a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E aqui surge a pergunta: o que tem acontecido já há vários anos nas regiões mais profundas da retaguarda da Federação Russa e também nas mais próximas, nas regiões mais profundas da retaguarda? E o que acontece é que a Ucrânia realiza ataques com drones de ataque de longo alcance contra alvos estratégicos, contra instalações nucleares, destrói a aviação estratégica russa, parte do braço aéreo da tríade nuclear, lança ataques com mísseis, destrói instalações do complexo de refino de petróleo, do complexo militar industrial, do setor energético, entra no território da Federação Russa e conduz operações de incursão lá, controlando centenas de quilômetros quadrados por meses. Ami, onde está a resposta? Onde está a resposta nuclear? Ou seja, este é mais um exemplo do fato de que as armas nucleares nada mais são do que um efeito placebo, praticamente impossível de se obter em uma guerra convencional, mesmo com a doutrina nuclear mais rigorosa. Portanto, a mesma questão permanece em aberto. Será que a Europa conseguirá se defender do inimigo com armas nucleares? Será que a França, a Alemanha ou o Reino Unido usariam armas nucleares se a Rússia ocupasse a Estônia, invadisse a Finlândia, começasse a atacar o corredor de Suwałki e abrisse caminho da Bielorrússia para o Oblast de Kaliningrado para a Bielorrússia e avançasse diretamente em direção a Varsóvia? Ou seja, essa arma será usada se tudo isso acontecer, mas dentro dos limites de uma guerra convencional? Acho que não. E enquanto a Europa não entender todas essas circunstâncias, essas conversas continuam sendo apenas conversas. Se a Europa realmente seguir o caminho do desenvolvimento de sua própria dissuasão nuclear, isso pode mudar o equilíbrio de poder no mundo e colocar em dúvida o atual sistema de não proliferação de armas nucleares. Mas mesmo nessas condições, os especialistas não acreditam que uma guerra nuclear seja real, pelo menos no curto prazo. Eu não acredito em uma guerra nuclear. Se ela pudesse começar, já teria começado há muito tempo. As discussões sobre o escudo nuclear europeu ainda estão em estágio inicial, mas o próprio fato de terem surgido indica mudanças sérias na arquitetura global de segurança. Mas o fato de a Europa começar a pensar em sua própria defesa é um sinal claro de que ações militares no território da UE são totalmente possíveis. A luta pela vida continua, ajuda para um herói gravemente ferido. Os médicos já fizeram o impossível, mas pela frente não está apenas a recuperação, e sim uma série de operações complexas. Para saber todos os detalhes sobre como você pode ajudar nosso zagueiro, veja a descrição abaixo do vídeo. O colapso do ataque de primavera. Os EUACR surpreenderam e cegaram o exército russo. A Starlink está fora do ar, a frente russa está se desintegrando ao vivo. Urgente. Nocaute tecnológico vindo de Washington. Este é um golpe decisivo no coração da máquina militar russa. No Kremlin, há luto entre os propagandistas, histeria. A frente russa está simplesmente se despedaçando. Veja a seguir todos os detalhes do colapso da ofensiva russa. Hoje, estamos enfrentando uma necessidade urgente do sistema Starlink. Ajude-nos. Elon Musk está frustrando a ofensiva russa. A campanha militar de primavera de Putin está sob grande dúvida. Obrigado a Elon Musk pelas tecnologias modernas. Funciona perfeitamente, é muito bom. Assim, o diretor do Centro Ucraniano de Segurança e Cooperação, Dmytro Shmailo, contou: imediatamente após o bloqueio dos terminais Starlink, o exército russo rapidamente mudou para o Telegram para manter pelo menos algum tipo de comunicação na linha de frente. Mas no dia seguinte, o mensageiro foi considerado hostil e depois disso, ele também parou de funcionar. Por que não estão rindo? Não é engraçado? Não entenderam, né? Isto é a Rússia. Como resultado, a ofensiva de hoje da Rússia e uma tarefa estratégica maior para a primavera de 2026 estão à beira do fracasso. Além disso, o pânico não é escondido nem no Kremlin, nem mesmo nas plataformas de propaganda Z, onde abertamente contam o que realmente significa para os ocupantes ficar sem comunicação.
Como, por exemplo, funciona agora um tanque na linha de frente. No tanque está instalado um pequeno Starlink versão 5. Eu sei, custa 35 mil rublos no momento. Aqui ele está instalado em cada tanque. Através desse Starlink, os rapazes operando do tanque acessam a internet. Eles recebem em um tablet ou telefone, por exemplo, a imagem do Mavic, que sobe bem alto, e assim eles disparam do tanque, e os projéteis daí vêm em tempo real para onde vão os seus disparos. Correção, nível, lateral. Ao mesmo tempo, por comunicação de voz via internet, eles estão em contato com o comandante, e o comandante lhes dá instruções sobre onde atirar. Nesta casa, na próxima casa, nesta trincheira, ali e assim por diante. Se tudo isso desabar, voltaremos, por exemplo, ao século passado. E o retrocesso já é evidente. Sim, nossos militares registram como os russos voltaram à tática dos anos de 2022 a 2023, enquanto as altas tecnologias de Musk ainda lhes eram desconhecidas. Eles, de forma bastante banal e conservadora, puxavam cabos de internet, faziam transmissões reforçadas de estações Wi-Fi que funcionavam diretamente nos quartéis de diferentes níveis e assim por diante. Mas, em primeiro lugar, eles se ocupavam justamente desse tipo de fornecimento, quando falamos de comunicação via internet. Ao mesmo tempo, vale ressaltar que os cabos podem ser cortados, e todos os transmissores e antenas devem ser instalados em estruturas altas, e é absolutamente proibido cobri-los com qualquer coisa, como acontece com os próprios Starlink. Como resultado, nossos drones simplesmente ganharam um trabalho interessante a mais. Diante de nós está um ataque de um FPV ucraniano contra um equipamento especial que os russos instalaram em uma torre de linha de transmissão elétrica. Enquanto as Forças Armadas da Ucrânia têm internet plena, como o Starlink, os russos agora não têm nem mesmo essa, digamos, alternativa. E assim que eles tentaram estabelecer essa alternativa, imediatamente começaram a ser atingidos por ela. No entanto, enquanto os russos usam o Starlink como suporte para xícaras, o comando espera que a tecnologia estrangeira ainda volte a funcionar. Assim, por exemplo, na Rússia estão procurando ucranianos que, mediante pagamento, registrem oficialmente as antenas parabólicas e lhes deem uma segunda vida. Os hackers ucranianos reagiram imediatamente a isso. Eles criaram inúmeras plataformas falsas, incluindo aqueles mesmos bots do Telegram que ofereciam exatamente esse serviço. O serviço de drops para incluir esses terminais nas listas brancas. Foi assim que eles os identificaram. Como resultado, em primeiro lugar, descobriram os números dos Starlinks que os militares russos queriam inserir nas listas brancas dessa forma. Em segundo lugar, receberam quase $6 mil dos militares russos. Foram enganados. Simplesmente enganaram descaradamente. Hoje, os russos enganados novamente afirmam que superaram o traiçoeiro Ocidente. Foi assim, de forma tão pomposa, que apresentaram a alternativa, a plataforma estratosférica Barrage-1, claro, nacional. Nós nem mesmo produzimos nossos próprios pregos em um país que produz tanto metal. Resumindo, um transmissor de Wi-Fi com amplificador é elevado ao céu por um balão de ar, que teoricamente pode fornecer internet por até 2 dias para os territórios sobre os quais é levado pelo vento. Para que a conexão seja boa, para que seja possível estar sempre em contato. Hoje, na era da tecnologia, qualquer informação, mapas e tudo o mais, sem internet não se vai a lugar nenhum. Na verdade, segundo o jornal Le Monde, devido à perda dos Starlinks, a Rússia perdeu significativamente seu potencial no campo de batalha. A precisão dos ataques de longo alcance está caindo constantemente. Os ocupantes às vezes nem sabem que sua linha de defesa já foi rompida, e as perdas nos ataques aumentam a cada nova tentativa de avançar sobre as posições das Forças Armadas da Ucrânia. Atualmente, os militares russos são enviados para ataques praticamente sem a possibilidade de receber dados de reconhecimento em tempo real, sem a possibilidade de lançar drones e corrigir as ações dos soldados russos em tempo real. Falando sobre onde estão os militares ucranianos, como é melhor contornar, como evitar obstáculos e assim por diante. Isso não existe mais. Vale destacar que, em 2023, o comandante-em-chefe das Forças Armadas Russas, Gerasimov, prometeu introduzir seu próprio sistema de comunicações via satélite o mais rápido possível. 3 anos depois, fica claro, deveríamos ter ouvido Matvienko e começado pelo menos com as nossas próprias unhas. Emergência, o soldado ucraniano é o padrão da guerra moderna. Choque, 10 soldados das Forças Armadas da Ucrânia destruíram 2 batalhões da OTAN em poucas horas.
Durante recentes exercícios conjuntos na Estónia, aconteceu algo que analistas militares do Ocidente chamaram de uma lição terrível. Um pequeno grupo de operadores de drones ucranianos derrotou as unidades de elite da Aliança em um confronto direto. Números chocantes sobre o verdadeiro poder da Ucrânia. Olhar. As forças armadas da Ucrânia derrotaram as tropas da OTAN no sentido literal, não no sentido figurado da palavra, durante os exercícios em grande escala Hedgehog, que significa ouriço em tradução, realizados na Estônia. As forças especiais da Aliança do Atlântico Norte sofreram um fracasso total. Isso aconteceu há quase um ano, mas o sigilo sobre os resultados dos exercícios, ao que parece, só foi retirado agora. Os militares ucranianos demonstraram que os exércitos da OTAN não estão preparados para a guerra moderna com drones. Mais de 16 mil militares de 12 países da aliança participaram das manobras. Em um dos cenários, as unidades da OTAN tentaram avançar, mas foram rapidamente destruídas. Os generais da OTAN não conseguiam acreditar no que estava acontecendo. Em um instante, eles perderam 2 batalhões de seus soldados de elite, junto com todo o equipamento pesado. Nada parecido havia acontecido em nenhum outro exercício militar antes. Eles não entendem que, na verdade, é necessário mudar praticamente tudo. A primeira surpresa para as forças da OTAN foram os operadores de drones ucranianos. No Ocidente já se sabia que os Vantes são atualmente uma das armas mais eficazes na linha de frente, mas não esperavam que nas mãos habilidosas dos combatentes das Forças Armadas da Ucrânia eles se tornassem tão letais. A equipe ucraniana era composta por combatentes das unidades de sistemas não tripulados, operadores de bombardeiros da 412ª Brigada Nêmesis e tripulações de FPV da 427ª Brigada Harog. Também participaram dos treinamentos, do lado ucraniano, operadores de FPV da Legião Internacional da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia e representantes do Sistema de Consciência Situacional Delta. Foi justamente o Sistema de Comando de Combate Delta, que coleta dados de inteligência em tempo real, analisa com a ajuda de inteligência artificial e coordena os ataques, que ajudou as Forças Armadas da Ucrânia a destruir as forças do inimigo teórico. Além disso, os militares ocidentais andavam sem camuflagem, montavam tendas e blindados diretamente no campo, o que acabou se tornando um alvo fácil para os drones. E então, nos exercícios, a infantaria ucraniana entrou em ação. De acordo com o roteiro, um grupo de 10 militares ucranianos inutilizou 17 unidades de blindados em meio-dia com o uso de drones e realizou cerca de 30 ataques adicionais a diversos alvos. Mantendo essa intensidade, as perdas simuladas em um dia poderiam chegar à escala de até 2 batalhões. Aconteceu que o ouriço da OTAN perdeu todos os seus espinhos. Se isso fosse um combate real e não um exercício, as Forças Armadas da Ucrânia teriam rompido completamente a defesa da aliança em um dia e em 1 ou 2 dias já estariam nos arredores de Berlim. Nossos parceiros ocidentais não estão preparados para travar uma guerra moderna. Sempre dissemos isso. É por isso que eu dizia que, caso o inimigo fosse transferido para outro teatro de operações, a situação lá poderia se desenvolver de forma muito dramática. A percepção dessa perspectiva chocou os generais da OTAN. Um dos comandantes europeus, após os exercícios, resumiu o que viu com a frase: "Estamos completamente ferrados". E, ao que parece, apenas os soldados das Forças Armadas da Ucrânia, que lutam bravamente na linha de frente contra os invasores russos que querem conquistar a Europa, estão impedindo que isso aconteça. O exército ucraniano é o exército mais forte da Europa. O exército ucraniano é o exército mais forte da Europa, graças aos nossos heróis. E eu acho que é simplesmente insensato manter esse exército fora da OTAN. Vocês não podem deixar isso passar. Moscou está à beira de um ataque de nervos. A nova arma de longo alcance ucraniana já escolheu seu alvo. São Petersburgo literalmente parou em uma expectativa ansiosa. O Kremlin está febril, no ar sente-se o cheiro da derrota se aproximando. Qual será o primeiro alvo a se tornar um sinal claro de que a velha realidade foi destruída? Será que um desfecho estrondoso está se aproximando como uma avalanche? Vamos assistir.
A Ucrânia terá novos mísseis balísticos. A empresa de defesa Firepoint está preparando para equipar os mísseis balísticos FP-7 e FP-9. Os desenvolvedores dos mísseis informam que eles são significativamente mais baratos do que os análogos ocidentais e seu alcance permite atingir alvos estratégicos nas profundezas da retaguarda da Rússia. Quanto à ogiva, este é um dos elementos padrão desses mísseis. E digamos, no míssil menor FP-7 trata-se de uma bomba americana de 500 libras, uma bomba aérea explosiva comum, FAB. E no FP-9 é uma bomba aérea explosiva mais potente, de 2.000 libras. Então, ou seja, é sem a cauda, naturalmente, sem a parte traseira, por isso ela pesa um pouco menos. Mas esta é a maior bomba americana da Segunda Guerra Mundial. Foi declarado que o míssil FP-7 é um análogo econômico do sistema americano ATACMS. Ele foi projetado para ataques de alta precisão a curtas distâncias. Uma modificação mais potente, a FP-9, é capaz de atingir alvos a distâncias de até Moscou ou São Petersburgo. A Firepoint anunciou a criação de 2 mísseis. Um deles é mais ou menos para substituir o ATACMS, é o FP-7, com alcance de até... Bem, inicialmente falavam em 200 quilômetros, agora dizem até 300. E o FP-9 já é um míssil mais sério com alcance de até 900 quilômetros. Bem, no início falava-se em 800 a 850, mas os testes mostram um alcance um pouco maior. E as ogivas, respectivamente, se no FP-7 ela é relativamente pequena, então aproximadamente 150 quilos, já no FP-9 é um míssil realmente sério, lá a ogiva é de 800 quilos. A olho nu, é visível que os novos mísseis vão fortalecer as posições defensivas da Ucrânia. E os alvos dependem do tipo de ogiva. Se for uma ogiva penetrante, são alvos protegidos. Se for uma ogiva comum, por exemplo, empresas, depósitos, fábricas. Ou seja, uma bomba de fragmentação só precisa, por exemplo, perfurar o telhado e explodir no meio do prédio. Se, por exemplo, o alvo for um ataque contra posições de sistemas de mísseis antiaéreos, pode ser uma ogiva lá onde há uma grande quantidade de submunições, elas só precisam perfurar, por exemplo, os reboques com equipamentos de radioeletrónica para que o sistema fique fora de operação por muito tempo ou até mesmo seja completamente destruído. O Firepoint observa que, ao contrário dos drones ou mísseis de cruzeiro, os projéteis balísticos têm uma chance maior de romper a defesa antiaérea ao redor da capital russa. Sim, e quando dizem que os sistemas de defesa antiaérea russos não podem ser espalhados por todo o território, isso na verdade nem é necessário. Basta criar algumas zonas de patrulha de caças e já será muito difícil atravessá-las. E o caça é a arma mais eficaz contra ataques aerodinâmicos de deep strike, ou seja, mísseis e drones. Mas se usarmos balística, nesse caso o componente de caça é completamente excluído. Aviões não funcionam contra balística, além disso todos os sistemas de curto e médio alcance são excluídos. Atualmente, os mísseis estão passando por testes. A velocidade de seu desenvolvimento se deve à redução da burocracia no setor de defesa. Espera-se que eles passem pela codificação e sejam oficialmente armados já em fevereiro deste ano. Por que as regras globais estão sendo reescritas neste momento? A criação da OTAN é 3.0. A Europa está entrando em uma fase de profunda reestruturação de segurança. A região do Báltico está se tornando um epicentro de tensão. Putin teve uma ideia chocante. Xi Jinping está dividido pela incerteza. O mundo está entrando em um período de turbulência. O Ocidente está pronto para passar das declarações para ações que mudarão definitivamente o equilíbrio de poder? Sobre isso, na reportagem a seguir. O vice-ministro da Defesa do ZDI pediu a criação da OTAN 3.0, onde os europeus assumiriam a responsabilidade por sua própria defesa. Acho que em 2025 houve uma reavaliação e surgiu um verdadeiro compromisso. Graças à liderança do presidente Trump, a Europa liderará a defesa da OTAN, o que, em todos os sentidos, é um retorno ao passado. Ao mesmo tempo, a OTAN se torna uma espécie de versão 3.0, baseada em parceria e não em dependência, e retorna ao propósito para o qual realmente foi criada. Kolbe é considerado um defensor de uma política externa isolacionista dos EUA e um partidário de uma linha dura em relação à Europa. No entanto, o secretário-geral da OTAN chamou o discurso de excelente. Estou muito feliz que o secretário Elbridge Colby esteja presente aqui hoje.
Durante muitos anos, ele defendeu consistentemente que a Europa e o Canadá realmente se envolvessem mais nas questões de gastos com defesa e produção da indústria de defesa. E a boa notícia é que bilhões estão chegando. Ontem mencionei que, por exemplo, a Alemanha gastará, em 29, o dobro do que gastou em 21. Segundo especialistas, o aumento dos gastos com defesa pelos europeus não é apenas uma garantia de vitória em uma possível guerra, mas também um bom plano para evitá-la. Quando em Washington se fala sobre a necessidade de aumentar os gastos militares dos países europeus, isso não é apenas uma exigência condicional do presidente Donald Trump e de seus aliados, mas sim uma necessidade de rearmar o exército europeu no mesmo ritmo do rearmamento das Forças Armadas da Federação Russa. Porque somente esse tipo de rearmamento, aliás, como sabemos também pela experiência ucraniana, pode impedir a Rússia de invadir. Já a ausência de programas militares eficazes apenas estimula a Federação Russa e lhe permite contar com mais um blitzkrieg. Ainda mais porque, segundo Rutte, é preciso se preparar não só para uma guerra com a Rússia, mas também com a China. Não devemos ser ingênuos em relação à China. Quando se trata do Ártico, isso diz respeito não só à Rússia, mas também à China. Sabemos que as rotas marítimas estão se abrindo, por isso precisamos proteger o Ártico. Os russos, é claro, negam constantemente tais previsões, mas ao mesmo tempo não param de fazer ameaças. Na Ucrânia, estamos conduzindo uma operação militar especial. Não pretendemos atacar nenhum país da Europa. Isso não nos interessa nem um pouco. E se de repente a Europa colocar em prática essas suas ameaças de se preparar para a guerra contra nós e começar a atacar a Federação Russa, o presidente disse: isso não será uma operação militar especial da nossa parte, será uma resposta militar completa com todos os meios de que dispomos, de acordo com os documentos doutrinários a esse respeito. Mas os dados de inteligência dizem outra coisa. Há alguns meses, a inteligência da Dinamarca publicou um relatório chocante sobre os planos futuros de Putin. Ao longo de um período de 6 meses, subsequente ao encerramento das hostilidades na frente russo-ucraniana, as Forças Armadas da Federação Russa terão a plena capacidade de travar uma guerra local, em um dos países situados em suas fronteiras. Dentro de um período de aproximadamente 2 anos, a Rússia potencialmente representará uma ameaça real para um ou vários Estados-membros que compõem a aliança da OTAN. E dessa maneira estará totalmente pronta para iniciar um conflito bélico de escala regional contra vários países situados na região do Mar Báltico. E, finalmente, dentro de 5 anos, a OTAN deve estar preparada para uma guerra em grande escala no continente europeu, na qual os Estados Unidos podem não intervir. O fato de que os europeus finalmente acordaram e começaram a perceber adequadamente as ameaças externas não pode deixar de alegrar. Resta apenas esperar para ver se a Rússia ousará realizar seus planos. Por hoje é só da minha parte. Estive com vocês, Darina Gudscalo. Mais notícias infernais no nosso próximo episódio. E enquanto isso, não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Até a próxima!